Eu quero desejar uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos com um retardo na nossa programação, mas já estamos, graças a Deus, com Jorge Macedo na escuta. E vamos fazer dessa noite, Jorge, uma noite muito festiva. Você é o nosso homenageado, o que realmente nos honra. E eu gostaria que você pudesse dar uma palavra de saudação, abertura, neste momento, para os nossos ouvintes. O microfone da Rádio Cantoria é todo seu. Jorge Macedo. Muito boa noite, Silvano Lira, que tanto tem feito pelo engrandecimento da cantoria, pela continuidade dessa tão valorosa arte, dessa importante cultura que também representa o Nordeste, assim também como os ouvintes da Rádio Cantoria, que já estão habituados a acompanharem toda a programação, aonde desfilam os maiores cantadores, apresentando a sua produção fonográfica, produção literária, enfim, todos os segmentos que abrange o universo da cantoria, do repente, da canção, da declamação, o cordel, enfim, todo esse universo que faz parte do mundo da poesia e que os cantadores vêm conduzindo ao longo desses séculos com tanta dignidade, levando o melhor da arte para os nossos ouvintes e os ouvintes da Rádio Cantoria. Um prazer estar com você, quero já agradecer o espaço, sinto-me privilegiado em ser um dos seus entrevistados, em ter esse espaço, esse momento valoroso, importante, para se falar da arte, falar da poesia e falar da cantoria. Muito obrigado, Jorge Macedo, muito nos honra realmente. E já passaram pelo nosso programa Zé Cardoso, Zé Viola, Edivaldo Zuzu, Pereirão do Nordeste, Lucinha Saraiva, Geraldo Amâncio, Gilberto Cavalcante, Jonas Bezerra, Charles Gomes, Palmeirinha da Bahia, Oliveira de Panelas, Nonato Neto, Zé de Lima, Ivanildo Villanova, Gilmar de Oliveira, Raimundo Borges, Daniel Olímpio, Raulino Silva, Sebastião Dias, Bio Dionísio, Felipe Pereira, Rogério Menezes e hoje Jorge Macedo. Eita, Jorge, chegou o seu dia, né? Pois é, eu estou vendo aí, ouvindo aí você falando aí da pleia de cantadores, esse elenco tão rico de talentos que você já teve a oportunidade de entrevistar, de conversar, que são valorosos, repentistas. Eu aproveito para mandar um abraço ao colega Zé Cardoso, meu irmãozão aqui na nossa vizinha Limoeiro, eu estou em Tabuleiro, que estava aguardando também, está nos acompanhando, poeta Gilmar de Oliveira, lá em Cajazeira, extraordinário cantador, e todos os cantadores, os repentistas, e aos ouvintes de cantoria que mantêm de pé a arte do repente e a cultura nordestina. Que bom. Eu quero mandar um abraço também para Arthur de Monteiro, que é o nosso chefe mor, né? O diretor, o coordenador do programa No Mundo da Cantoria, o apresentador. E dentro do programa No Mundo da Cantoria, eu faço esse quadro de entrevistas, né? São entrevistas improvisadas, onde nós não combinamos nada, né? Você sabe que eu não combinei nada com você. E tem sido de fato dessa forma. Eu quero mandar um abraço aqui para a Palmeirinha da Bahia. Hoje ele, depois desse tempo enfermo, hoje ele cantou, rapaz, de improviso, com o Galego da Viola. Que coisa boa! Foi, depois de um tempo, cantou lá com o Galego da Viola, porque teve a visita de Anacleto Saturnino e seu filho. Eu quero mandar um abração para Luiz Batista, Milton Matias, que tem um programa Cultura e Fé, de 7 às 9, de segunda a sábado, na Rádio Repentistas. Mandar um abraço também para Edson Lins, Zé Irã, de São Paulo, Zé Marculino, João das Redes, nosso Manuel Lemos, são muitos poetas, né, que estão na escuta, né, Lucinha Saraiva, enfim,
Eu estou agradecido a Deus. Ricardo, radialista também, está na nossa audiência conosco. Poeta Sanhaçu também está conosco. Enfim, são muitos poetas, Troia de Souza, Miguel Bezerra. Muito obrigado a vocês todos pela audiência. E você falou há pouco, tocou dentro da sua fala, falando desse universo. E como é que você hoje, Jorge Macedo, se acha, se encontra? Como é que você se olha dentro desse universo da cantoria? Jorge Macedo, hoje. Eu já canto há um certo tempo e eu me acho assim numa faixa intermediária. Eu nem estou embaixo de tudo e nem também me acho na crista da onda acima de tudo. Sou consciente do que canto, do trabalho que faço e da atividade que exerço, dado alguns resultados que já obtive no êxito do meu trabalho, desde os discos ao que já produzi escrevendo e nos festivais com quem eu já participei. Então, assim, fazer fama, tornar-se um destaque altamente famoso, nem todo mundo consegue. Mas você é consciente do que faz e você vai pelo que os outros comentam, pelo que os outros dizem, e aí você vai granjeando o respeito e a admiração dos companheiros, dos colegas e do povo que verdadeiramente entende da produção da cantoria. Que bom. Você nasceu em Quixereré? Eu sou aqui da região jaguaribana, sou do Vale do Jaguaribe, nasci em Quixeré. A cidade é Quixereré, né? Quixeré. Fica aqui vizinho ali, Moeiro. Quixeré. Quixeré. Fica entre Russas e Limoeiro. Ele pertenceu a Russas. Então... Eu vou fazer uma homenagem aqui a você. Um minutinho só. Tu nasceu em Quixeré, no estado do Ceará, tabuleiro do norte onde Jorge habita lá, lugar que a sinuca reina, que eu ainda quero ir lá. Daqui de Itamaracá, falo com Jorge Macedo, mostre aqui nessa entrevista tanto a arte como o enredo. Fale aos seus fãs e os ouvintes de Zé Cardoso sem medo. E esse repentista Aedo cresceu como repentista, um cantador que declama, que segue ao topo da lista. Fale tudo o que quiser. Para mim, nessa entrevista, Jorge Macedo, homenageado da noite. Palmas para ele, né? Palmas para você. Ok, meu irmão, muito obrigado. Sinto-me verdadeiramente homenageado. Obrigado pelas estrofes também elaboradas, são bem feitas. E isso me faz muito bem, massageia o ego. Muito bom, muito obrigado. O que é que Jorge Macedo gosta de fazer além de cantar? De repente, tem alguma outra atividade? Ou... eu trabalho com um rádio, apresento programas de cantoria, também eu programo de outros gêneros musicais, como da música romântica, e onde eu faço aqui na Nativa FM, aqui em Tabuleiro do Norte, de 3 às 17 horas. Certo. Também faço alguns concertos de manutenção de instrumentos, e nas horas vagas escrevo as minhas poesias, poemas, canções, cordéis, e daí segue, principalmente nesse período que a gente está sem poder exercer a atividade com a mesma desenvoltura de antes, né? Então você como radialista, né? Faz programa de rádio e radialista. Você como radialista, como é que você tem visto o avanço da rádio digital, da rádio web? Nem se pensava nisso, né? Há anos atrás, ninguém nunca imaginava que o rádio pudesse ter a dimensão que tomou hoje com as mídias sociais, com a digitalização, com a rádio web. Como é que você tem visto o avanço das rádios digitais ou webs no Brasil?
É assim, olha, o rádio é o maior instrumento de comunicação do mundo, que vem superando a todas as inovações tecnológicas que vêm surgindo ao longo dessas décadas e décadas que vêm subsequentes. E o rádio vem sempre se sobressaindo muito bem. Quando surgiu a televisão, achava-se que o rádio ia ficar para trás, e foi o contrário. O rádio foi que ofereceu os grandes comunicadores para a televisão. Quando veio aí a força da internet, o computador, se comentava, os menos informados, que o rádio ficaria obsoleto com a chegada do computador e tal. E foi mais um engano. Aí a rádio associou-se à tecnologia, associou-se às redes sociais, à internet, e está aí a rádio net, a rádio web, que é um fruto do rádio, é um fruto da comunicação que faz com que o rádio continue. É mais uma porta que se abre através do avanço que o rádio vem ganhando, né? A comunicação à distância, o áudio que chega a todos, quando é só nas ondas médias e agora na internet com muito mais abrangência. Eu acho isso como um lado positivo, e o rádio há de sempre permanecer, sempre informando, educando, divertindo e fazendo o melhor para os que acompanham a programação da Radiofusão. Muito bem. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua relação com Ivanildo Villanova. Fica à vontade aí. Sim. Ivanildo Villanova é o grande mestre da cantoria, que sempre cantou aqui na região do Vale do Jaguaribe. Nos anos 80 passei a assisti-lo pessoalmente, depois passei a cantar através de alguns amigos e cantadores. Tive a aproximação dele, ele sempre foi muito receptivo comigo, sempre foi atencioso. No meu começo de carreira, sempre me convidava a participar, e eu, por cuidado e por medo de enfrentá-lo, e por a insegurança que a gente tem, não aceitava, recusei por algumas vezes, mas depois fui me encorajando e participando de algumas cantorias com ele. Fiz viagens com ele, Geraldo Amâncio, aí fui me profissionalizando, participei de inúmeros festivais coordenados por ele, produzidos por ele, em Caruaru, no Recife, e tantos outros eventos. Depois ele já passou a participar dos eventos que eu passei a produzir. Isso estreitou a amizade da gente. Vários festivais em Caruaru, vários festivais aqui em Tabuleiro, e a gente ficava sempre se encontrando nos outros festivais, como Camusim, Mossoró, Fortaleza, Limoeiro e tantos outros locais aí. E participei também de um disco que foi produzido por Orlando Queiroz, que homenageia ele, nesse disco estamos eu, João Lourenço, Zé Cardoso, Ponax Villanova, Zé Viola, onde eu tenho um trabalho que canto com João Lourenço em homenagem a ele, foi escrito por mim, atendendo a solicitação de Orlando, Pinício a Villanova, que não me peça para recitar nenhuma estrofe nem cantar, que eu não lembro, escrevi, gravei e pronto, tá lá. E participo com ele. O que muito me honra, nesse mesmo disco, eu participo com ele com duas faixas. O povo pensa que sim, o cantador diz que não, e uma vaca matou Zé Marculino e não dava José de uma boiada. Esse trabalho já foi regravado por Flávio José, por Tom Oliveira, mas nós aqui gravamos primeiro, um trabalho muito bom. Então isso me honrou bastante. Depois eu fiz várias cantorias com ele. Cantei no Recife, cantei em Caruaru, cantamos em Fortaleza, mais de uma vez, em Mossoró, e aqui na região. Ninguém, realmente eu não tenho. Certo, eu não recebi ainda, sabe? O livro, né? Então, a minha pergunta é a seguinte. Você sabe que é um festival de bancada, né? E antes você não teve a classificação esperada, né? Que no caso chegou nesse último. Agora a minha pergunta é a seguinte: isso se deve a quê? Você se debruçou mais na bancada? Você buscou encontrar o caminho das pedras? Você sabe que no regramento da bancada
Houve alguma mudança na sua forma de enxergar a regra da construção, ou em termos de metrificação? A metrificação, né? Porque a oração, você ora muito bem, né? Sabe? Desenvolve muito bem e tal, né? E o cantador, ele prima pela oralidade, onde há a mesma regra, mesmo regramento, a mesma condição da bancada. Mas, pelo fato de usarem a oralidade, devido à adrenalina, ao improviso, devido às circunstâncias, né, do palco, do canto e tal, então, eles não têm tempo para contar as sílabas e tal. Então, a minha pergunta é essa. Você se debruçou mais na bancada ou houve alguma mudança ou isso aí ocorreu naturalmente? É o seguinte, a métrica é uma questão técnica e muito criteriosa. Eu comecei já escrevendo alguma coisa, a minha formação é do improviso, mas tentando seguir a metrificação. A questão da oralidade me surgiu depois, essa novidade. Eu passei a assistir palestras com Geraldo Amanso, estive em algumas, porque já viajei muito com isso, inclusive estivemos em Portugal, e Geraldo é muito criterioso nisso. O Geraldo dedicou-se a escrever dessa forma. Daí veio o Gonzaga, que me orientou bastante nessa parte da oralidade, porque é diferente da métrica cantante, dessa que os cantadores fazem. Claro que no improviso, muitas vezes, não dá tempo fazer dessa forma técnica, como se você faz escrevendo. Mas o certo é que eu já tinha um certo capricho na métrica, e isso veio somar ao que eu já vinha fazendo e ampliar o meu conhecimento dentro desse ambiente crítico da poesia, da metrificação da poesia. Né? Essa técnica me enriqueceu também. Só ajustando aqui a minha fala, quando a gente fala de oralidade, é essa vertente vinculada ao canto, entende? Então, quando a gente diz assim, o cantador usa da oralidade, ou seja, ele usa a métrica de ouvido, porque ele não tem como fazer a contagem silábica ao mesmo tempo que canta, salvo se ele fizer um treinamento muito grande, né, na vida, na trajetória todinha, ele sai da bancada e ele faz aquele treinamento, então ele já fica habituado a cantar dentro de um regramento que não é fácil, né? Lógico, se você se prender àquilo, você perde o conteúdo, né? Então tem esse lado também, né? Você se distancia do conteúdo. Você tem que fazer, a questão do improviso não dá tempo. Você cria a frase para montar frase a frase, verso a verso da estrofe, mais ou menos em cima. Ali você vai estar ali com 9 sílabas, porque tem a elisão das vogais. Isso. E aí mas muitas vezes não dá para você retirar e substituir uma coisa que você tem que começar. O outro terminou, você tem que entrar. E no improviso dá para passar. Agora, quando você vai escrever, porque você vai expor aos críticos do assunto, aí você não, tá? Agora aqui eu tenho que ir por outro caminho, porque não é o improviso. Uma curiosidade em cima disso. Sim. Nos grupos de WhatsApp, normalmente os repentistas não escrevem. Será que eles não escrevem com medo que os da bancada vejam os deslizes e digam assim, gente, como é que você é um cantador e dá um deslize desse, né? Será que isso intimida o cantador? Porque muitas vezes eles só botam áudio, né, ou vídeo, e evitam escrever, né? Ou fazer a sua estrofe escrita nos grupos de WhatsApp. Você acha que tem a ver com isso ou já é a praxe mesmo do cantador de ser do canto e colocar áudio ou vídeo no grupo? Você tem alguma ideia? Pois eu vejo essa ausência de alguns cantadores. Eu acredito que não seja isso, esse temor por essa crítica, porque uma parte dos cantadores não conhecem essa técnica da oralidade, da poesia escrita, que exige, como os críticos vão em cima disso aí. Alguns cantadores conhecem, alguns poucos. A grande maioria não sabe. Eu acho que os cantadores se acomodam, esses que
escrevem, gostam de escrever por puro diletantismo, ou mesmo para somar a sua obra, para lançar em trabalhos vindouros, se dedicam mais, como é o caso de Gonzaga, como é o caso do grande poeta Moraes, que é lá de Caicó, me ajuda aí, que é um extraordinário poeta. Esses que não cantam, mas escrevem. Então, eles... E os cantadores não se dedicam muito, né? Eu aqui coloco uma coisinha ou outra, mas faço parte desses descuidados, desses que caem no descuido de não estar sempre produzindo. Os que só escrevem são mais assíduos, não é, aos grupos. Outra coisa que eu aprendi, na verdade eu comecei em 2012, né? A versar em agosto de 2012. E Meca Moreno, um amigo nosso, quero mandar um abraço para Meca Moreno. Conheci lá em Belmonte, lá em Serra da Quero mandar um abraço também para o meu professor, um dos professores meus, chama-se Neném Patriota. Eu fiz grande poeta, meu amigo, sobrinho do grande mestre da cantoria, Minas Batista, esse eu tiro o chapéu. Que moraram aqui. Tiro o chapéu. Também. Eu fiz um cordel e terminei hoje, que é a oratória dos repentistas, né? A oratória para repentistas, ainda vai ter até o título. Então eu fiz 24 estrofes e pedi para o Neném Patriota fazer a apresentação. Acredito que ele vai aceitar. Então é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Grande poeta e muito talentoso. É muito talentoso mesmo. É um dos maiores que eu considero nessa faixa, né? Nessa linha de poetas. Muito bom. São guardiões, né? Da métrica, rima e oração. Muito bom. Me diz uma coisa, você falou sobre a sua ida a Portugal. Você foi junto com Geraldo Amâncio, eu me lembro, né? Foi só a Portugal ou foi a mais algum outro país? E foi para se apresentar com viola? Como é que foi lá? O Geraldo já tinha ido já tinha outras incursões, né, com Pedro Bandeira, com Gonzaga da viola e com mais cantadores. E eu tive o privilégio de ser convidado, ser escolhido por Geraldo, porque quem convidou Geraldo foi o professor Antônio Abreu Freire, que já conhecia Geraldo e pretendia fazer apresentações em várias localidades lá em Portugal, na região de Aveiro, na região do Baixo Volga. Nós ficamos em Avanca, mas percorrendo várias cidades da região do Baixo Volga. Nós estivemos em Viana do Castelo, que é a 30 quilômetros da Espanha, mas por motivo da hora e tal, o professor achou que tínhamos que voltar, sabe que era um pouco distante, 300 quilômetros, para Avanca, onde a gente estava hospedado, e a gente perdeu essa oportunidade de atravessar a fronteira de Portugal para a Espanha. Estávamos a 30 quilômetros. O trovador, cantor e artista, acordeonista lá, que é o Augusto Canário, nos ofereceu esse almoço, que é onde ele mora. Então a equipe da gente foi, né? Eu, Geraldo Amâncio, Cleverson Viana, a Paula, que é da Casa dos Saberes, César Beraldo aqui em Quixadá, e Rosenberg Cariri, que era um grande poeta, pesquisador do assunto, cineasta, né? Que mora em Portugal, mora lá no Porto. Pessoa que nos recepcionou, nos acompanhou, esteve com a gente lá o tempo todo. Então, aí nós fomos até lá e ficamos, até se cogitou aí lá, você ia lá fazer uma visita, fazer uma foto, fazer um registro em mais um país europeu que a gente teria ido, mas por esse motivo não. Aí a gente voltou e o final era o Cordel Fest, que era levar a poesia, porque lá antes se cantavam em trovas, né, os trovadores, em regiões que tinham os trovadores, e levando de volta o que veio de lá, porque nós herdamos essa linha poética de lá, né, da Europa, da forma somos herdeiros do trovadorismo. Então, lá já levamos a cantoria com a cestilha, né, com essas mudanças que foram alteradas aqui no Nordeste. E o certo é que foi muito bom, o povo muito receptivo, uma educação de primeiro mundo. Cantamos para todas as faixas etárias, né? Para muitos jovens, para pessoas de idade mediana e para idosos também. Em várias
vários teatros, em vários ambientes, todos ambientes muito nobres e foram muito receptivos com a gente. Cantavam, eu e Geraldo, cantávamos os quatro. O Geraldo muito, muito artista e muito descobridor de caminhos e conseguiu dar no palco os quatro. Eles pegaram a nossa forma de cantar também, a gente seguiu o ritmo deles e sei que foram várias e várias apresentações e foi muito bom. Agradeço isso a Geraldo, devo isso a Geraldo ter conhecido um outro país, ter essa oportunidade nesse momento que o professor Antônio Abreu Freire proporcionou através do Cordel Fest. Foi muito bom. Que bom. Eu gostaria de ouvi-lo de novo. O que é que você tem aí para os nossos ouvintes? Mandar um abraço para os ouvintes que estão na nossa companhia, que Deus abençoe a todos. Estamos homenageando hoje o poeta repentista, escritor também, né, Jorge Macedo. Pois é, para falar de escritor, eu não me acho escritor, mas tem uma participação aqui no livro Nossa Terra, Nossa Gente, que é um livro didático lançado pela Prefeitura de Tabuleiro, eu e mais 4 professores aqui de Tabuleiro do Norte. São pessoas que somos professores do grupo que está no livro, mas todos eles são pessoas, são professores, e eu estou participando desse livro também. Para fazer justiça, deixa eu só citar aqui o nome dos outros professores, dos companheiros dos livros, que é a professora Aliane Castro, a professora Irene Moreira, a professora Mundilza Viana, César Gondim, Edneide Silva e o outro sou eu, somos nós 6. E o último é professor, sou eu, os outros 2 têm livro superior, aquela coisa toda. Nós fizemos um trabalho muito bonito, Tabuleiro do Norte, Cidade da Gente, não é qualquer nossa gente, não, Cidade da Gente. É um projeto que foi desenvolvido aqui em algumas cidades, e dentre elas a Copiara e outros, e Tabuleiro participou desse projeto. E vai sair aí da premiação do Vamos Fazer Poesia de Serra Talhada, que é encabeçada pelo grande poeta e jornalista Iranildo Marques. O nosso livro que vem aí... Ele está enfermo, né? Parece que ele está enfermo. Que Deus abençoe a vida dele, está... Mas é o Covid? Não. Sim. Problemas. Então aí vem aí o Parnaso Nordestino, que é o nosso livro que vem aí com uma parte das coisas que eu já produzi. Ah, que bom, que bom. Então veja o que é que você canta para nós. Sim. Vamos lá? Vamos, Jorge Macedo. Pois é, a gente pode trazer aqui alguma coisa. Você quer das canções, quer o improviso, quer a declamação, o que a gente faz? Você, se possível, hoje é a Semana Santa, pudesse improvisar o sacrifício de Jesus em Cestilha, né? Alguma coisa sobre a Semana Santa. Você sabe que eu sou evangélico, né? Por falar nisso, qual é a sua religião? Eu tenho um pensamento ecumênico. Eu tenho uma formação católica, tenho muitos padres, alguns padres na família, mas porque é o seguinte, na verdade, alguns seguem caminhos paralelos, digo assim, porque são só diferentes as igrejas, mas somos cristãos, né? Nós comungamos o cristianismo, seguimos o cristianismo. Então, né? Você segue o princípio. Então seguimos, não destoa tanto um do outro. Muda alguma coisa, alguns dogmas, mas o forte é a fé e o cristianismo é o que nós seguimos. Hoje nós estamos na sexta-feira chamada Santa. Sim. Cristo se sacrificou por nós, né? Negou-se a si mesmo, a Bíblia diz, e não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, se você puder improvisar aí em cima da Semana Santa, morte e ressurreição, né? Já que nós não vamos ter outra oportunidade, pode cantar. Com certeza. Então, estou aqui com a viola e vamos fazer agora. Jesus, o mestre do mundo, santo rei da cristandade, que passou por um suplício de prisão e de maldade, tudo isso pelo bem de salvar a humanidade.
Quem se entregou na verdade, tendo a fé por sua luz. Seguindo o monte do Gólgota, no sacrifício da cruz, devemos todo o poder e a missão de Jesus. Quem foi pregado na cruz diante a atrocidade, seguindo as ordens do Pai, que é a maior santidade, ofereceu sua vida para salvar a humanidade. O caminho e a verdade, o amor, o brilho, a paz, a união entre os povos, toda a grandeza que traz, que se não for Jesus Cristo, outra pessoa não faz. Ei, É isso. palmas para Jorge Macedo, Aqui, muito obrigado, meu irmão. poeta improvisador. Você acha assim que os festivais mais gostosos de cantar é aquele que é no cru ou aquele que é programado? Indiscutivelmente o improviso, porque tem a adrenalina, tem a emoção, a expectativa do abrir da folha de pedidos pelo locutor, pelo apresentador. Então, indiscutivelmente, o festival que você parte ao improviso, e quando acerta, dá tudo certo e é divino. Já Muito bom. aconteceu de o festival ser programado e você dizer, eu vou é na tora, os outros no programado e você no improviso, já enfrentou esse desafio ou não? Já teve festivais que a gente não concordou e teve festival que eu fui substituir de última hora um outro cantador e não deu tempo de programar e eu tranquei o dente e parti em cima e tive que dar conta. É verdade, né? Já aconteceu esses momentos assim. Se você tivesse que mudar alguma coisa no cantador Jorge Macedo, o que é que você mudaria? Eu arranjaria uma voz melhor do que a que eu tenho e aumentaria o meu conhecimento, fazia por onde elasteceria o conhecimento. O resto dá para o consumo, né? Eu tive na entrevista com o Rogério Menezes, e ele disse que ele se achava desentuado, que não gostava da voz dele, né? Então a gente conversou bastante a respeito disso. Mas você sabe que hoje as técnicas vocais modernas, né, e da própria medicina, elas contribuem muito para aqueles que são do canto, né? Você já pensou, com certeza. Eu digo isso, em fazer um acompanhamento? Eu falo na voz, ali que está me lembrado. Eu falo na voz, mas eu sou grato a Deus porque eu tive uma evolução, tive um melhoramento na questão vocal, na entonação. Então eu não tenho, eu digo assim, mas sou grato pelo que já alcancei. Peraí, é importante isso. O que você está querendo dizer é que, em relação a quando você começou, você está percebendo uma ligeira transformação na sua voz, onde você está entrar bem nas notas, está melhorando a musicalidade da voz. Você está sentindo isso? Sim, perfeitamente. Eu tenho esse problema de Rogério. Rogério é um extraordinário cantador, um repentista fabuloso, um cantador muito bom, Rogério, grande cantador. E no começo da carreira eu passei por esse sacrifício, a dificuldade de encaixar a voz ao som do instrumento. Mas aí você vai melhorando a afinação, a tonalidade da afinação, hoje se canta no diapasão, isso já facilita. A gente aprende a tocar alguma coisa, você vai dominando mais a técnica de cantar. Você já canta mais tranquilo, mas quando você começa a cantar é nervoso.
e quando você faz qualquer nervosismo, atinge primeiro a voz, você altera o você som tem e o tom dificuldade da de voz. respirar ou você respira pelo diafragma quando você canta? Você tem Tem que controlar a respiração, porque a respiração é o combustível da voz. Se você não souber usar, aí falta, né? Você tem aprimorado na respiração, né? Tem na respiração. O segredo da sua evolução no canto, você acha que está ligado a melhorar na respiração, a melhoria na respiração? Ou é outra técnica? Não, a respiração é fundamental. Agora, quando você passa a dominar o instrumento, a tonalidade, a afinação, aí você também facilita onde você vai botar a voz. Isso porque o tom alto, um tom mais baixo, um tom que dá mais certo, que não dá. Quando você não tem essa noção das notas, dos tons, então você sofre mais. Quer dizer, a toada que dá para mim, aqui não dá. A música que dá para mim, né, se referindo às canções ou qualquer outra coisa. Eu toco um pouco de violão e faço na viola. Isso ajuda, porque você vai educando a voz e colocando a voz mais ou menos no devido lugar. É isso que o que você está colocando, é que tem aquelas toadas que tem mais harmonia com a sua voz, ou a sua voz se harmoniza mais com elas. E tem outras toadas que exigem bem mais, não é? Daquele que... Daquele tem uma história que é alta, outra é baixa demais. É que não tem, vamos dizer, 100% da entonação, né? Sim, perfeitamente. Mas aí, foi dito por um cantador anteriormente, não sei se foi Rogério ou foi outro, que o adversário, o colega, muitas vezes, para derrubar o companheiro, ele vai e joga uma toada, começa numa toada que ele sabe que você não vai acompanhar e deixa você nervoso, todo fora de sintonia, e para ganhar terreno, para ganhar espaço. Você considera isso maldade do companheiro? Não pode isso é uma artimanha, né? Isso é uma artimanha. Mas não pode dizer que é reprovável, né? Quer dizer que é uma artimanha que ele... Não, é uma artimanha que faz parte do jogo, porque a cantoria é sempre um desafio. A cantoria sempre gira em torno do desafio. Não só do desafio briga, mas, enfim, em qualquer assunto, é um sempre procurando fazer um verso melhor do que o outro do mesmo tamanho. Então, isso sempre gira em torno do desafio. Aí existe cantadores que sabem que o colega tem dificuldade naquela toada, para ele aparecer só, aí acontece. É como um que tem dificuldade de cantar mais ligeiro, aí o outro canta bem ligeiro, se o outro canta mais devagar. Toca também fora do tempo, que é outra coisa que atrapalha. São várias artimanhas. Você que cantou com o Monstro Louro Branco, aquele negócio que ele metia o dedo na viola, descompassando a viola, era proposital para atrapalhar o companheiro ou já era o baião dele mesmo? Não, Louro Branco era um mestre nisso. Os cantadores que cantaram com o Louro sabem, porque nos dias que ele tocava direito, eu vi ele em outros momentos, como uma vez ele cantando em Cambucinho, a cantoria de Pé de Parede, onde estava Sebastião Dias, Edivaldo Zuzu, eu, Raimundo Borges e outros cantadores, e Raimundo Borges estava sentado perto de mim, ele cantando na cadência. Assim como você acha então que era artimanha cantava quando tocava. Era artimanha. Quando tocava. Ele usava essa artimanha para atrapalhar o colega. E ele tocando na cadência, tocando como se deve tocar. Aí Raimundo Borges disse, por que ele não canta assim toda vez? Não toca assim. Raimundo percebeu que Raimundo foi vítima também. Então ele além do referência grande que era, que nem precisava dessas artimanhas, ele fazia isso. Tocava ligeiro demais, atrapalhava o ritmo do outro, que tocava desencontrado, porque tem que ter uma cadência. Ele tocava fora da nota do baião, fora do canto. Ele fazia todo tipo de coisa que tirava o cara de tempo. Que ele nem precisava disso, que só o jogo da poesia dele era tão fácil que não precisava dele usar isso. Mas a ganância de aparecer mais e mais levava ele a isso. Eu sei que cada cantador tem o seu segredo, né? Cada cantador tem o seu segredo. Qual é o segredo da sua artimanha? Não, não tenho segredo não. Eu sou um tipo de elemento desprovido de segredo. Eu procuro agradar o povo, procuro cantar. Se eu puder cantar melhor do que meu parceiro, eu não vou deixar que ele cante. Mas nem toda vez dá certo. Com qualquer que seja o companheiro, porque
Tem uns cantadores que, diante de alguns, se retrai, se apaga. Mas não, a gente não pode fazer isso. Com quem quer que seja, pode ser a maior estrela da cantoria, o momento é de vocês. Você não pode se retrair, se apagar diante de qualquer situação, nem do colega, que é o desafiante, é o parceiro da noite, o parceiro que canta sempre, o outro que porventura venha cantar uma vez ou outra, que seja de outra região, ou o ambiente ou o povo. E ali o artista é você, o cara tem que entrar ali sabendo que a responsabilidade é aquela, e você tem que dar conta do que vai fazer. Você acha que o cantador, ele nem deve se humilhar diante do parceiro e nem deve querer passar por cima do parceiro, né? Eu acho que o equilíbrio... Não, ele tem que ter postura, né? Postura. Tem que estar firme no propósito que vai fazer, que é cantar bem. Senão, ele se apaga. Me diz uma coisa, a gente sabe que o trabalho... Isso é mais para os ouvintes, né? Que gostam de saber dessas coisas, né? É aquele que o ouvinte quer saber. O trabalho programado, você acha que o programado melhor para se fazer é em moto em 10, moto em 7, em galope à beira-mar ou em cestilhas? Qual é o gênero melhor para se fazer programado? Não tem uma exceção não, é qualquer um. Dependendo do assunto que encaixe na modalidade. Mas o que menos se programa é a cestilha, né, eu acho. Mas tem muito, mas se programa muito, quem não escreve a cestilha toda, mas teleguia, pensa no assunto. Mas aí assim. a deixa que ele deixa solta, né? Só a deixa que fica solta, né, pro cara pegar, né? Aí tem que improvisar a deixa. Quando não é combinado com um colega, ou cada um faz num lugar, hoje fica mais fácil de comunicar, mas... A não ser que seja uma homenagem, né? A não ser que seja um trabalho mais técnico, aí precisa de um todo, né? Certeza. Me diz uma coisa, uma curiosidade minha, aí é minha, né? Sim. Você já ouviu falar em balaio de rimas ou não existe? O cara programar em rimas, e disparar um balaio de rimas dentro de uma cantoria. Existe ou o balaio é um conteúdo como um todo? Não, a rima, ela surge quando vai surgindo o verso. Não, eu sei, mas eu digo, existe alguém que programa as rimas, ou seja, ele balaia nas rimas sem precisar balaiar o conteúdo? Eu quero dizer assim, é uma curiosidade. Tipo, eu, por exemplo, né, que eu não sou cantador, não sou nada, mas eu canto com o Pereirão do Nordeste, né, que é meu professor de repente, né, a gente canta 20 minutos, 15 minutos, meia hora, o tempo que for, né, então isso já há 2 anos ou mais, mas eu quero dizer assim, como leigo que sou dentro do canto, há essa possibilidade de se programar as rimas, e o cara que tem a capacidade de organização das ideias, como eu tenho, do enredo, da oração, que sabe desdobrar tudo, pá. Se ele tiver as rimas bem elaboradas ou programadas, ele consegue fazer um balaio de rimas, ou isso aí, ela tem que ser consequência do conteúdo? É só curiosidade. Pode ser das duas formas. É o seguinte, as rimas são palavras. Então você pode escolher, você pode montar um esquema com palavras que são rimas isso que eu estou perguntando. Que impõe a dificuldade ao colega. Aí chama-se uma pretensão, uma forma também de sacrificar o colega. Então o cantador pode pensar, rebuscar aí na lembrança as palavras com rimas mais difíceis e saber por onde vai. Aí como um canto proposital, né? Como um canto proposital, aí ele pode fazer isso, né? Ele não faz o verso, mas se ele tem uma riqueza vocabular, se ele tem um conhecimento amplo, ele tem condição de fazer isso. Agora que a maioria parte, o improviso vai fluindo naturalmente, e aí tanto faz as rimas de verso que só tem 3 rimas, como também as rimas de aião, que são as mais fáceis. Né? E o mais gostoso mesmo é o improviso, né? E o cantador, a maioria, os bons cantadores, primam pela construção, pela grandeza das estrofes.
e não só pelo amontoado de rimas que torna-se uma coisa sem sabor, né? É isso. Não, eu só fiz a pergunta, mas na verdade o rimador nunca vai ser um grande cantador. Lá no sul do país, infelizmente, eles têm essa prática, né? De dizer, fulano rimou, vai rimar hoje. Então, quem se utiliza da rima, ou seja, quem programa as rimas no canto, dificilmente ele vai ter a monstruosidade, né, de um Louro Branco, de um Valdir Teles, de um velocidade de Vila Nova, de um Jorge Macedo, né? Ele não vai ter. Porque o mais importante é a oração, o enredo, o conteúdo. E eu digo muito, sabe, as pessoas, os poetas que estão começando, que conversam muito comigo, eu digo o seguinte: você tem que primar na oração sem deixar a métrica para trás. Então, a oração é vital. Com certeza. A métrica é a estética da estrofe. A métrica é você, quando a gente está cantando, improvisando e que desmetrifica, você quebra até o ritmo, porque é uma coisa em sincronia, é cadenciada ao ritmo e a métrica. Quando você desmetrifica para mais ou para menos, também atrapalha. Fora da medida. Botou fora da medida fora do da ritmo, medida, do baião, metro, da cadência. Né? Métrica quer dizer isso, vem de metro, de medição, né? É de então, contagem. Você tem uma garagem que dá um carro 2,5 metros, aí o sujeito bota com 1,80 m, vai bater, né? Aí não cabe. Não dá certo. Me diz uma coisa, qual a situação É matemática é ciência exata, né? Qual a situação mais inusitada que você presenciou em alguma cantoria? Houve alguma coisa assim que marcou na sua vida que você nunca esqueceu? Ou cantando, ou um fato acontecido, alguma coisa assim que você guarda na memória? São tantos, não uma coisa assim com tanta extraordinariedade, não dá para lembrar aqui, assim. Mas são fatos que surgem, porque as cantorias são tantas, mas assim, não uma coisa que tenha marcado, assim, certo, então me diga uma coisa, uma destaque, muita assim, que você... tipo uma tragédia, tipo uma briga de bêbado aparece em todo canto, mas nunca teve, assim, uma coisa que marcasse de uma forma ou de outra, nem de uma forma tão agradável assim, como uma coisa, nem também uma coisa drástica que marca também, né? Mesmo negativamente. Isso. Mas passa. Você lembra de alguma estrofe ou de algum companheiro, ou sua mesmo, que você considera memorável? Você lembra aí de algum? Sei. Pode dizer. Tem estrofes que marcam profundamente. Como Zé Amâncio de Moura cantando numa feira, e entrou uma pessoa pedindo esmola, e uma pessoa que estava apreciando a cantoria, assistindo os cantadores, deu a esmola, mas deu uma piada, deu reclamando. E ficou aquele clima desagradável para quem recebeu e para quem viu o gesto grosseiro. E Zé Amâncio foi em cima do fato. Quando ele disse: esmola dada com pena não convence receber, porque quem dá é com raiva, quem recebe é sem prazer, e ainda estando com fome perde o gosto de comer. Eu acho essa estrofe grande demais. Como outro exemplo de humanitariedade, Domingos da Fonseca mostrou numa cantoria, cantando para ajudar uma viúva, que o marido tinha sido assassinado, e tinha ficado 2 filhos. E o parceiro disse: eu vou pedir aos meninos que quando ficarem grandes se vinguem dos assassinos. O homem tinha sido assassinado por 2 elementos. Aí veja a forma educada, a grandiosidade humana de Domingos, como retrucou o colega. Ele disse: eu vou pedir aos meninos que não façam coisa à toa. Por isso não é preciso morrer mais uma pessoa, que é muito grande quem mata, mas é maior quem perdoa. Não tem exemplo maior você aconselhar uma pessoa a não matar e a perdoar, né? Seria bom que todos agissem assim. Domingos da Fonseca. Memorável. Morou em Fortaleza, morreu lá, veio de Miguel Alves, do Piauí,
e foi o fundador da casa, da Associação dos Cantadores do Nordeste, a CN, que ainda está em plena atividade. E outra coisa, todo o seu legado que ele granjeou, que conseguiu na vida, doou, ficou para a associação, ficou para a categoria. Domingos, como é o nome dele? Domingos Martins da Fonseca, um cantador muito bom. Ele é da geração de Dimas, de Otacílio, do Cego Aderaldo, de João Siqueira de Amorim, de Zé Mota, é desse povo, dessa geração que antecedeu a geração de Ivanildo, Geraldo, Moacir, Sebastião, Raimundo Borges e tantos outros. É uma geração aí que... Que bom, isso é bom. Eterniza, né? Eterniza o seu nome na cantoria. Me diz uma coisa, eu gostaria agora de ouvir a sua última apresentação, ou cantando ou declamando. Aí fica à vontade. Então, me permita que eu declame, que eu não declamei. Pois é, tem uma poesia minha chamada O Engano do Psicólogo. Com você, Jorge Macedo, declamando O Engano do Psicólogo. Ok. Diz: certa vez um psicólogo atendeu um cidadão, se dizendo acometido de uma grande depressão, cabisbaixo, pessimista, conta ao especialista a sua situação. Doutor, eu não estou prestando para mais nada nessa vida. Tudo para mim é tristeza. A minha única saída é o cigarro, eu assumo. Em poucas horas eu fumo, não sei quantos em seguida. O psicólogo falou: seu estresse é violento. Você toma esses remédios, mas para ficar 100% eu não lhe engano, porque depende mais de você do que do medicamento. Inclusive estou sabendo que está aqui na cidade um circo, que o espetáculo é de ótima qualidade. Você deveria ir, que além de se divertir, sai da ociosidade. Você se arrume e vá. Quem sabe você por lá não se distrai, não se anima e volta a ser o que era. Aí você recupera toda a sua autoestima. Tem o palhaço Biriba, o melhor da companhia. Vá assisti-lo de perto. Veja quanta simpatia em cima do picadeiro, transformando o circo inteiro num mundo de alegria. Vá com a sua família. Convide os seus camaradas. Vá ver Biriba contando engraçadíssimas piadas, que mesmo assim depressivo, você vai achar motivo para dar boas gargalhadas. Doutor, o senhor não sabe o que foi que aconteceu. Com todos esses conselhos que agora o senhor me deu, aumentou minha tortura. Doutor, meu mal não tem cura, pois o palhaço sou eu. Muito bem. O engano do psicólogo. Muito bem. Isso está mostrando o profissionalismo de tantos que trabalham doente, principalmente que trabalham com a arte, com o riso, com o canto. Muitas vezes está no palco com um problema de saúde, um problema familiar, mas não deixa passar para o público estar com ele. Era um homem depressivo, na narrativa do poema, como se vê, mas ele estava servindo de exemplo para os que estavam buscando a cura, que realmente era o remédio e a cura, mas ele mesmo que era o doente. O que o Ceará representa para o repentismo brasileiro? O Ceará é um estado importante na poesia, na cantoria, porque temos grandes nomes que nos honram muito, como Patativa do Assaré, Geraldo Amâncio, Louro Branco, Ismael Pereira, Antônio Maracajá, que foi um cantador muito bom na região de Acopiara. Jonas Bezerra, dessa nova geração. Temos também Chico Alves. Chico Alves, que é o pai dele, Chico Alves do Barro, que é um grande compositor, Hernandes Pereira, que além de radialista, jornalista, sempre foi cantador de primeira qualidade, que é o autor de Paredes Estranhas e tantas outras canções, tantos outros trabalhos. Estão despontando, né? Aí já é essa nova geração, os irmãos. A cantoria não morre nunca, porque sempre surge com muita qualidade. Tivemos também João Siqueira de Amorim, que foi um extraordinário cantador aqui do Ceará, Zé Mota Pinheiro, e o Cego Aderaldo é uma estrela da cantoria, da arte, né, que sempre brilhou, apesar da sua deficiência visual, mas sempre brilhou na arte com muita dignidade, inclusive com a máquina de cinema mudo, quando ele trouxe de São Paulo, presenteada por Ademar de Barros,
e ele fazia a narração, era um negócio incrível. Eu conversei com o João Eudes, um bancário lá um bancário de Xadá, que conheceu. E ele, pela altura que seguia a manivela, que ele levava a imagem do projetor numa parede, ele ia narrando, ele decorou as voltas que a manivela dava e a altura em que ia, e ele mesmo narrava o filme. Era um homem dotado de muita inteligência. O secretário Aldo, eu tenho muito respeito e admiração por ele. Ele botou uma coisa na cantoria que acho que deveria ter continuado, que os cantadores não deram seguimento, que foi uma mini orquestra. Ele cantava com o violão, mas tinha violino, tinha outros instrumentos, porque ele tinha essa visão cultural, essa visão musical. Ele criou 26 meninos de rua, e ele levou para casa e cuidou desse povo todo. Teve essa obra social dele também. E muitos ele ensinou, como Geraldo e outros que viajavam com ele. Então, ele cantava com outros instrumentos acompanhando. Os cantadores não absorveram isso, não tiveram dificuldade, porque a cantoria nasceu de uma forma muito precária musicalmente, porque a maioria dos cantadores não afinava a viola, não tinha um domínio musical, um domínio do instrumento. Ainda tem. Ainda hoje tem. E nessa geração que eu estou falando, quase ninguém afinava, né? Quando surgiu João Siqueira de Amorim tocando diferente, foi um espanto. Quando veio Eliseu Ventania fazendo as canções, tocando, solando em outras notas, em outras posições, em outros tons, também causou um espanto, foi uma inovação, porque... Então você acha que essas variações de toadas modernas, isso tem sido positivo, né, para a cantoria? Demais, porque as toadas eram feias, começou de uma forma que a afinação não existia, as afinações baixíssimas, um negócio muito esquisito. Aí veio, os cantadores vieram inovando, né? Essa geração de Moacir, de Geraldo, de Vanildo, esse povo todinho, fez com que a cantoria tivesse um salto de qualidade muito grande. Pelo perfil que deu a cantoria, pela musicalidade, pelo profissionalismo, pelo disco, os festivais, a forma de cantar, a forma de improviso, isso mudou muito. E daí a gente que veio depois só veio ampliando e seguindo o que eles colocaram. Uma coisa muito boa que tem acontecido é a juventude abraçando a cantoria. Isso aí não tem quem pague, né? É uma coisa cantoria, maravilhosa. Né? A cantoria, a poesia é uma cultura de raiz que, por mais que apareça aí os modismos, que apareça aí as coisas, mas ela vai sempre sobreviver. Não substitui a cantoria. Você acha que as lives, mesmo depois da pandemia, devem continuar? Eu acho que essa técnica de lives, isso ajudou muito, né? Está trazendo a juventude, está trazendo público novo. A gente se beneficia das redes sociais, porque já que a gente não pode viajar, fazer as cantorias presenciais, é uma forma que a tecnologia nos proporciona levar a cantoria para outros locais, para outros conhecimentos. Falar nisso, eu estou fazendo uma amanhã, a partir das 3 da tarde, com o Chico Porfírio, pelo meu Facebook, Jorge Macedo. Amanhã eu vou fazer a partir das 3 da tarde. Através do seu Facebook, né? Facebook. Pelo meu Facebook. Eu, Chico Porfírio, que é um cantador aqui da região, e mora em Russas. Então amanhã, 3 de abril de 2021. Amanhã, 3 horas da tarde. Conto com a participação. Jorge Macedo. E Chico Porfírio. Chico Porfírio. Ele é aqui de Tabuleiro e mora em Russas. Muito bem. Nós estamos concluindo a nossa homenagem desta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos aqui o Jorge Macedo. Fizemos a homenagem a esse vate da cantoria nordestina, poeta repentista, escritor, declamador, promovente de festivais, apresentador de festivais, enfim, tem uma gama de atividades, radialista, né? Dentro da cantoria. Sim, semana que vem, dia 9, estaremos com o Buli Buli da Bahia, o mestre Buli Buli. É um ícone da cantoria, um grande mestre cantando Buli vários Buli, estilos. Nós vamos estar com ele aqui na próxima semana. E eu quero dar o microfone a você agora para que você possa dar a sua palavra final da forma que queira, se dirigir aos apologistas, aos ouvintes, os seus fãs, aqueles que estão te ouvindo, né?
agradecer a Arthur de Monteiro, Dona Maria Calunga, Vânia Bezerra e Palmeirinha da Bahia, enfim, são muitos ouvintes, mas muitos que honram ao nosso programa No Mundo da Cantoria, a Rádio Cantoria e a nossa série de entrevistas. E com vocês, Jorge Macedo. É isso, meu amigo Silvano Lira, Arthur de Monteiro, Maria, enfim, poeta Bulibuli, que eu tenho toda a admiração, e Palmeirinha, que Palmeirinha se recupere e que volte às suas atividades, fazer o que ele gosta e sabe, que é cantar muito bem. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço aos ouvintes que nos acompanharam, peço desculpa por alguma coisa que faltou, que falhou, porque basta ser humano para ser falho. E eu agradeço o seu convite, isso me engrandeceu muito, e eu tenho toda a certeza que isso fez com que o meu nome chegasse aonde eu não fui, chegasse onde eu não tinha ido a partir desse momento. Isso é bom para mim, bom para a arte, bom para profissionalmente. É um grande lucro para mim, porque o artista vive da divulgação e vive através do conhecimento, porque sobrevive do que faz. Eu agradeço demais a sua oportunidade